Oi, gente, eu tô de volta hoje para conversar com vocês sobre como é ter aula à distância de medicina. Eu já recebi muitos directs, eu tô devendo esse vídeo, eu acho que há mais de 2 semanas. Aí o pessoal, Aline, fala como é estudar, porque tem muita gente no Brasil todo que não tem acesso ainda a esse ensino à distância na faculdade de medicina. Mas eu tava tossindo muito, ainda estou, né? E aí aqui eu tô com reforço, já tomei bastante mel e tô com esse reforço aqui desses sprayzinhos pra me ajudar, porque ontem eu tentei gravar, mas tossi muito, ficou horrível, tá? Então, se eu tossi muito nesse vídeo, me perdoe, tá? Vai ser o jeito. Então, é o seguinte, como é que acontece estudar à distância? Mas, Aline, isso dá certo? Medicina se estuda à distância. Gente, estamos numa pandemia. Então, a gente tem que ter consciência e se adaptar ao mundo que a gente tá. Então, assim, as práticas de medicina, elas serão feitas depois que tudo isso passar. Mas, por enquanto, essa é a alternativa que a faculdade pode nos dar de adiantar as aulas teóricas, né? De não ficarmos parados, de nos envolvermos com pesquisa, com estudo. E isso é maravilhoso, eu vou mostrar a vocês como é que isso funciona. Primeira coisa que eu faço quando eu levanto, né? Eu venho e checo a minha agenda com tudo que eu tenho que fazer no dia, né? Por exemplo, se eu tenho as editoras que são parceiras do canal, se eu tenho alguma coisa para postar dos livros deles, ou se tem alguma webinar que eles vão publicar no dia, eu vejo tudo aqui na agenda das minhas obrigações. E aqui são as aulas à distância que eu vou ter durante toda a semana. E aí eu vou fazendo o checklist, ou seja, cada aula que eu vou tendo, eu venho aqui com a caneta e vou checando, tá? E essa já é a da próxima, são as aulas da próxima semana. E como é que funciona aqui? O nossa aula à distância na faculdade de medicina é pelo Microsoft Teams, né? Que quer dizer equipes. Então, assim, nessas equipes, você tem sala para tudo. Então, você tem aula de seminário de pesquisa, aula de saúde da mulher, uma equipe de infectologia, de gastro. Já tem equipe aqui de estudo de caso com o professor Sami. Então, assim, são abertas várias salas com várias disciplinas, dependendo do período que você está. Nesse programa, ele já é cadastrado todos os alunos com o nome completo e a matrícula. Tanto que tem professor que já faz a lista de chamada na hora com a Excel. Então, assim, ele não precisa ficar chamando o nome. Ele baixa uma lista de Excel com todos que estão presentes naquele momento e pronto, tá resolvido, já é a chamada. Vamos te dar um exemplo aqui. Eu acordei, digamos que eu acordei, são 7 horas da manhã, e eu venho aqui na equipe de saúde da família. Aqui são todas as aulas programadas: abdômen agudo, climatério, distopia, patologias. Por exemplo, o professor abriu a sala, quando é 7h30 em ponto, aparece aqui bem grande na tela, ingressar, e aí você ingressa na sala. Quando você ingressa, o professor, ele fala um pouco com a gente sobre aquela aula inicialmente, conversa como uma videoconferência. Do lado direito vocês têm o chat para poder fazer as perguntas, conversar com o professor, conversar com os colegas, e também tem uma parte com o nome de todos os alunos que estão presentes naquela hora, tá? Tanto que o professor tira a lista de chamada dali, ou do chat também, que às vezes alguns deles pedem para ir você colocando a presença, mas imediatamente já aparece seu nome completo de quem está ali. Então, por exemplo, o que é que acontece? Quando ele começa as aulas, essa tela aqui fica cheia, repleta assim. Toma toda a tela com o slide que o professor está passando. Então, por exemplo, digamos aqui a aula de abdômen agudo, da professora Betinha. Ela abriu o slide e ficou dando aula. No final, ou você tira as dúvidas pelo chat aqui que você vai perguntando, ou então você abre o áudio e vai perguntando a ela as suas dúvidas. No final da aula, aqui fica gravado nas tarefas da equipe os slides, e aqui dentro fica gravado a aula no final, porque tivemos alunos, por exemplo, colegas que estavam com coronavírus, não puderam assistir a aula. Então, ele vem aqui, ó, aperta aqui e assiste a aula que ele perdeu, tá? Então, nesse sistema ficam gravados tudo que vocês imaginarem. Slides, aqui nós fazemos as tarefas, eles colocam os mapas para nós mandarmos o mapa mental, o estudo dirigido, as provas. Aqui o sistema abre e o professor deixa, por exemplo, 1 hora ou 1h20 para você fazer a prova, e o próprio sistema fecha,
se você não enviar a tempo, entendeu? Então, tudo pelo sistema é feito dessa forma. Mas aí, o que é que acontece? Antes do professor abrir, por exemplo, tem professor que manda um dia antes, alguns dias antes, ele manda, digamos assim, aula de endometriose. Então, os professores costumam mandar conceitos das federações, das sociedades, de onde ele fala, para mim, você se for de pediatria, ele manda os diretrizes da sociedade de pediatria. Aqui a professora enviou de adenomiose e do câncer do endométrio da federação, da Febrasco, né? E aí a gente dá uma lida antes da aula, do que ele manda. Aqui eu imprimi, tá? Mas se você não fizer, se você não tiver impressora em casa, você olha pelo próprio sistema. E aí o que é que acontece? Depois que você leu antes, eu gosto muito também de imprimir o mapa mental que eu tenho da Medicel, tá? Eu acompanho as aulas também pelo curso da Medicel, e na Medicel ele tem mapa mental para tudo. Então eu gosto muito de imprimir antes para acompanhar a aula. Por quê? Porque depois da aula meu mapa fica assim, ó, com as coisas que os professores vão dizendo. Por exemplo, nessa aula de hepatites virais eu fui acrescentando com os que os professores foram dizendo e algo mais que eu encontrei no livro. Então, por exemplo, a professora começou a aula, eu já tenho aqui o meu mapa mental. Então, aqui eu sempre tenho o caderno, vamos dizer, ginecologia e obstetrícia. Eu coloco a aula do dia, eu gosto sempre de carimbar com a data, para poder ficar bem registrado a aula que o professor deu. Eu acrescento alguma coisa aqui do mapa mental, então ele vem assim, e aí eu vou acrescentando. E aí é muito bom para você estudar depois, tá? Então, terminou a aula, ficou gravado. O que é que você vai fazer? O professor, ele vai mandar pra gente um mapa ou um estudo dirigido. Como é que funciona isso aqui? Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele vai pedir pra você fazer um mapa mental de toda aquela aula, tá? Então, por exemplo, geralmente eu pego as informações aqui desse mapa mental da Medicel e vou acrescentando com as aulas que o professor deu. Por exemplo, essa aula aqui de IVAs, né? Aqui eu peguei coisas que o professor disse na aula, aquele mapa da Medicel com algumas coisas que eu acrescentei do livro, principalmente de tratamento, que tem algumas novidades. Você tira uma fotografia desse mapa mental e anexa lá no Teams para o professor. É como se fosse a tarefa da aula, o mapa mental. E também tem outro sistema. Tem professor que manda uma lista com estudos de caso. E aí ele manda 3 problemas para você resolver. E é o que é que acontece? Você vai ter que estudar, por exemplo, no de ginecologia e obstetrícia, elas mandaram imagens e mandaram várias condutas de patologias benignas do útero. O que foi que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês como é e como eu estudo. Eu peguei aqui esse livro de imagens e anatomia, essa coleção que eu ganhei. Muito boa, por sinal. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir na página. Gente, eu quero mandar um beijo pra tia Socorro Alessio, a tia da Bruna Omena, maravilhosa, que me segue aqui no canal e que me ajudou em relação à imagem. Eu cheguei no aniversário da Bruna e a tia Socorro, a gente falou da angústia que a gente tinha de não conseguir aprender imagem. E aí ela disse, gente, peguem um livro de imagem como se fosse um álbum de fotografia. Todo dia vocês vão olhando. Vocês não gostam de olhar fotografia? Então todo dia vocês vão pegando um álbum de fotografia e vocês vão olhando essas imagens. Elas vão ficar tão gravadas no córtex de vocês que quando vocês virem o diferente, vocês vão saber identificar. E aí o que foi que aconteceu? Gente do céu. Olha só. É maravilhoso. Isso aqui eu estudei para as patologias, para a patologia do útero. Eu acho que teve até uma imagem dessa que caiu no estudo dirigido. Então, assim, você aprende bastante. Então, o pouco que eu conheci de imagem, assim, eu tô aprendendo dessa forma. Então, foi assim. Eu olhei o estudo dirigido, eu coloquei as coisas que estavam aqui nesse livro. E eu gosto de pegar 2 ou 3 autores para o meu estudo dirigido. Por exemplo, a professora fez uma pergunta lá. Aí eu coloco ali, segundo Pinotti, tal, tal e tal. Aí eu coloco. Segundo Ruiz, tal, tal e tal, e coloco. Então, as perguntas que elas fizeram do estudo dirigido, eu gosto de pegar ou de artigo, e eu usei esses livros aqui. Pra, digamos assim, para fomentar a sua resposta, sabe? Isso aqui é uma coisa muito pessoal minha. Eu gosto de fazer um paralelo. Isso aqui é um médico muito famoso que escreveu esse livro e ele era médico na década de 40. E aí ele mostra
Na minha biblioteca tem vários livros dessa forma, assim, de médicos que escreveram na década de 70. Eu gosto de saber como é que eles faziam antigamente, qual era a conduta que eles tomavam naquela situação. Eu gosto de fazer essa comparação para aprender, sabe, sobre diversas óticas. Então, assim, eu acho muito rico, assim, essa questão de você ensinar à distância, porque você não para, você está sempre lendo, ou você está sempre fazendo o mapa. O mapa, gente, pra mim é bem mais fácil. Tem gente na minha sala que não gosta de fazer mapa mental, mas ele é bem mais fácil. Agora, o estudo dirigido dá trabalho. Teve uma noite que eu saí do estudo dirigido, eu saí, pelo amor de Deus, esgotada. Eu disse, mãe, eu não aguento. Eu passei tarde e noite investigando nos livros, né, as perguntas que elas fizeram do estudo dirigido. Então, assim, dá trabalho, mas é uma delícia, minha gente. Você se sendo pesquisador. Meu sonho sempre foi ser pesquisadora, né, desde pequena. Mas, assim, eu me sinto pesquisadora, porque eu saio pelos livros procurando os argumentos de cada um. E no final, assim, você acrescenta muito na sua vida essa busca. Eu acho maravilhoso. O mapa também é bom, mas não é tão, assim, não dá tanto trabalho. É mais tranquilo. E aí, o que é que acontece? Além de todas as matérias são assim, todas as matérias são assim. Ou elas vão dar o mapa, ou o estudo dirigido, tá? Pediatria, a mesma coisa. Então, o que é que tem de diferente? Todas as quintas-feiras nós temos uma sessão chamada de tutoria. O que é isso? Ele reúne um grupinho de alunos, divide a turma. Quando você entra na sala, ele te dá um problema. Isso aqui acontecia antes da pandemia, sempre tivemos tutoria, tá? Então, agora, pelo sistema do Twins, nós continuamos com o mesmo grupo. Então, ela entra na sala virtual e te dá um problema. Depois do problema, a turma, aquele grupo, vai entrar num consenso. Baseado nos conhecimentos que você tem até hoje, você acha que aquilo é o quê? Digamos que o grupo resolveu que o problema é pneumonia. No segundo encontro, você vai trazer tudo isso aqui que você decidiu no primeiro encontro. Então, a gente decidiu investigar sobre os sintomas da pneumonia, exame físico, fatores de risco, diagnósticos diferenciais, critérios diagnósticos, exames complementares, prognóstico, tratamento, tudo que vai levar você a acreditar que realmente aquele problema é uma pneumonia. Mas aí o que é que acontece? Você aprende muito, porque você tem que investigar em muitos livros, em muitos artigos, para poder basear a sua resposta. Então, todo mundo da equipe sai, passa a semana todinha pesquisando, para no segundo encontro, cada um falar um pouco sobre tudo isso. Gente, qual o objetivo da tutoria? É abrir a sua mente, o leque da sua mente, porque nem tudo vai ser pneumonia. Então, quando você começa a ver que existem outras os diagnósticos diferenciais, outras possibilidades de haver aquele diagnóstico, por exemplo, tem casos que você vai confundir leishmanioso com dengue, aí pode ser dengue, pode ser muitas outras coisas, entendeu? Então, o objetivo da tutoria é fazer com que você investigue sempre. Inclusive, nosso professor Hernan, ele sempre batia muito nessa tecla. Gente, investigar, ele sempre batia muito nessa tecla. Ele não foi nosso tutor, ele foi nosso professor de anatomia, mas o objetivo de tutoria é isso, gente, é investigar sempre. Não é sempre que você pegar o problema do paciente ou no seu plantão, você achar, é isso, é pronto. Não. A tutoria abre a tua mente para você ver que existem outras possibilidades, diagnósticos diferenciais. Então, esse é o objetivo da tutoria, de você não ficar só preso a um diagnóstico. Você também vê que existem vários pacientes e muitas doenças, né, no mundo. Isso aqui é uma dicasinha que eu trago para você fazer o mapa mental. Esse pacotinho eu comprei na Calunga. Vocês podem estar comprando pela internet, que eles enviam. E o diferencial dessa folha é que ela é bem mais grossa, sabe? E ele é maravilhoso para você fazer o mapa. E eu uso essas canetinhas também, que eu comprei lá na Calunga, que elas apagam, olha. Então, o mapa você tem, no começo você tinha que enviar logo. E aí, era uma correria. Às vezes eu borrava com outra caneta, não conseguia fazer de novo, tinha que fazer outro mapa. E com essa caneta não, é maravilhoso. Você faz e apaga logo, tá certo? E em relação aos livros que eu mais usei na tutoria, foi esse aqui, Manual do Resenha de Clínica Médica, muito bom. Esse aqui, Laboratório para o Clínico, é muito interessante, esse aqui da editora Ateneu. Por quê, gente? Esse aqui também, Medicina Ambulatorial do Duncan, maravilhoso. Olha, ele tem mais de 1.500 páginas. Esse Laboratório para o Clínico, ele primeiro elenca todos os exames laboratoriais. Ele esmiuça tudo. Por que que você pede aquilo? Olha,
quais exames você tem que solicitar, por que utilizar e como interpretar. Então, ele fala sobre, por exemplo, o ferro sérico. Tudo bem esmiuçado para que serve, porque você tem que pedir, o que é normal, o que não é, leucócitos. E no final, por exemplo, o caso de leptospirose que a professora colocou, no finalzinho, ele coloca várias doenças e como você proceder. Por exemplo, leptospirose, o que é que você vai pedir? Bacteriologia, sorologia, hemogramas. Então, ele vai esmiuçando sobre aquela doença. Então, esse livro é muito bom, que ele é dividido em 2 partes. As primeiras partes sobre todos os exames laboratoriais e, no final, as doenças e quais os exames, tá? Que você deve pedir. Outra coisa que acontece muito, é as professores pedirem, nos casos clínicos, a abordagem do receituário, como você prescrever. E aí eu peguei muito esses aqui, ó. Guia básico de plantão pro interno, que já vem muitos receituários, como você proceder na doença. E esse aqui é receituário de bolso da Revinter. Então, foi assim, tá sendo assim o meu ensino à distância. Artigo, pesquisas em livros, para poder resolver os casos clínicos, receituário. E agora, o que é que eu faço quando eu termino o dia, né? Às vezes eu tô morta, né? Porque às vezes, dependendo da aula, ela termina 5 horas da tarde. Então, a gente tem aula manhã e tarde, pelo ensino à distância. E aí, antes de dormir, eu faço isso aqui. Gente, isso aqui é meu edredom do câncer de mama, porque eu coloquei a minha coxa pra lavar. E aí, eu coloquei aqui pra mostrar a vocês. Olha como é lindo, do câncer de mama. Tem várias palavras lindas. E tem... deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que eu estudo antes de dormir. Olha só, gente. Às vezes, antes de dormir, eu não consigo mais ficar naquela cadeira, porque as minhas costas estão, né, me matando. Aí, geralmente, eu venho pra cama e coloco isso aqui no pescoço, que meu pescoço já tá doendo de estar o dia todo naquela cadeira. Geralmente, eu gosto de ler um livro que não tenha nada a ver com medicina, mas eu tô lendo isso aqui, que chegou essa semana, Medicina dos Horrores, estava em promoção na Amazon, por R$32, não sei se já aumentou. Gente, bárbara, isso aqui é o xodozinho agora dos acadêmicos de medicina. Aí eu comecei a ler, aí eu leio um pouquinho dele, mas sempre antes de dormir eu faço isso aqui, ó. Esse aqui eu gosto de deixar em cima da cama porque ele é touch. Então, geralmente eu faço isso aqui, olha. Como ele é touch, ele vira tablet. Ai, chega, virou tudo. Ele vira tablet e aí eu faço isso aqui, olha. Eu viro ele pra cá, tá vendo? Eu viro a tela. E aí eu consigo ver. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu consigo ver melhor, tá vendo? Então, para dizer, eu estudei hoje ginecologia e obstetrícia. Aqui tem todas, da Medicel tem todas as aulas. E aí, digamos que eu tive aula de endometriose hoje com a prof. Aí eu aperto na aula de endometriose, tá? Aqui ele tem aula completa, mas antes de dormir eu não leio a aula completa. Geralmente eu vejo ou o resumo ou a pílula. Naqueles livros que eu tenho, gente, lá nas estantes, eu não tenho nenhum livro que tenha questões, tá? Então, o que é que acontece? Aqui na Medicel, eu posso ver as questões antes de dormir. E questões que já são já são baseadas em residência médica. Então, por exemplo, se eu estudei, minha professora deu aula de endometriose de manhã, eu venho aqui, vejo um resuminho antes de dormir e resolvo as questões, então, assim, eu me sinto assim, digamos assim, fica bem melhor. Deixa eu parar aqui, pra vocês verem. Vocês verem aqui, pronto, parei aqui. Então, ele vai colocar várias questões, tá vendo? De endometriose para eu resolver antes de dormir. E aqui no final, deixa eu ver aqui, tem o capítulo do livro, que tem esse assunto, tá? Tem o capítulo do livro. Aqui nos complementos tem o mapa mental de todos os assuntos, então é daqui que eu pego o mapa mental. E tem o podcast, porque às vezes, por exemplo, eu vou lavar prato, final de semana, ou de noite, antes de dormir. Aí eu venho aqui no podcast e aí eu posso ficar só escutando a aula, tá? Mas, geralmente, é difícil, assim, uma vez ou outra que eu levo pra escutar o podcast, lavando o prato. A maioria das vezes eu faço isso aqui mesmo. Antes de dormir, eu vejo só o resuminho ou uma pílula e resolvo as questões. Bom, gente, e assim termina meu dia de ensino à distância. É assim que eu estudo
Medicina na pandemia. Beijos.